Irmãos, vamos dar início à escola, mais um dia que o Senhor nos coloca em oportunidades que nós realmente não sabemos medir. O plano de entendermos a sua palavra para que entendamos a sua vontade. Eu friso isso desde o início do estudo. Jesus falou uma frase para os fariseus, é só uma abertura. Falou uma frase para os fariseus que realmente coloca medo. Os fariseus, quando perseguiam Jesus, eles falavam assim: a sua palavra não é confiável, você não é confiável, você não tem envio nenhum do Pai. Ele falava assim: vocês estão pensando que eu vim para julgar vocês? Olha só que palavra. Vocês estão pensando que eu vim para julgar vocês? Não. A palavra que eu vos tenho dito, olha só, a palavra que eu vos tenho dito, esta vos julgará no último dia. Então dá para entender olhando para a nossa vida. Não pensem vocês que a presença de Cristo está nos condenando. Na verdade, a presença de Cristo traz alegria para a nossa vida, até quando estamos totalmente corrompidos. Mas é uma beleza nós nos lembrarmos que Cristo é conosco. Mas a palavra que Ele tem dito, no final dos tempos, essa vai nos julgar. Nós vamos, já está o título ali, né, Joyce? Nós vamos falar sobre a destruição da incredulidade. E os irmãos vão estranhar a forma como nós vamos abordar. Aliás, acho que os irmãos estranham sempre a forma como nós abordamos. Por quê? Porque, na verdade, a palavra de Deus Sabe quando você usa a palavra misteriosa? Tem gente que usa essa palavra, a palavra de Deus é misteriosa, para dar assim, até um adjetivo para a palavra de Deus, mas ela é misteriosa mesmo, quando você menos espera. Ela está falando coisas para você que não é lícito nem você falar para outra pessoa, é para você, ela revela para você uma abrangência, sabe? Não diferente de outra pessoa, mas muito mais incisiva na alma. Os irmãos abrem Judas, capítulo 1. Nós lemos na semana passada, esse texto nós vamos ler. Judas, capítulo 1. Não tem capítulo, mas eu falo capítulo 1 porque só tem um capítulo só. Quando falamos os sinais do coração do homem da falsa graça, na semana passada, nós falamos desse trecho. Judas 1. E a cada dia, irmãos, eu vou pedir para os irmãos absorvam tudo que está sendo explanado aqui. Absorvam. Tenham temor e tremor diante de Deus quando os irmãos lerem os avisos que estão na palavra. Que a Bíblia fala que toda escritura, quem é que lembra? Divinamente inspirada, não é isso que diz? É proveitosa, ou seja, é oportuna com eficácia para redarguir, corrigir e instruir o homem em justiça de Deus. Ou seja, vamos resumir, para fazer com que o homem se apresente conforme o Senhor olha e não conforme ele acha que é certo. Então vamos abrir aqui. Judas, no versículo 5. Vamos ler. Irmã Elizabeth, lê para mim e de repente eu vou dissecar isso para a gente passar adiante. Olha o título que eu coloquei: a destruição da incredulidade. Lê o versículo 5, por favor, bem alto. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu e depois os que não creram. Destruiu o quê? Os que não creram. Isso. Bom, irmãos, Judas está escrevendo para a igreja e de repente ele fala assim: irmãos, eu quero lembrar-vos. Então eles já sabiam? Não, sabiam. Você fala assim: eu quero te lembrar uma coisa. Irmão Bete, eu quero te lembrar uma coisa. Lembrar uma coisa que você já sabe. Eu quero lembrar-vos como a quem uma vez já soube isso, ou seja, vocês já souberam disso, que o Senhor, quando tirou o povo do Egito,
ele agiu como o quê? Ó, o povo está em perigo, e o povo está sofrendo, e então como ele entrou? Qual é a palavra que você pode usar? Quando ele fala assim, tirou um povo do Egito das garras de Faraó. Então ele fez o que com o povo? Que é a palavra que nós usamos para nós também. Libertou. Também tem a palavra principal. Salvou. Certo. Olha bem. Está dizendo aqui, ó. Uma vez havendo o Senhor salvo um povo, não está dizendo que ele teve vontade de salvar. Ele não salvou o povo. Ele não tirou. Entenda. Ele tirou o povo. Nós vamos começar a fazer um comparativo, que eu vou para uma coisa totalmente diferente. Quando nós nos aproximamos de Deus pela força da mensagem, pela expressão do seu amor, da sua bondade, pela condução ao arrependimento, imediatamente sentimos o que na nossa vida? A primeira coisa que nós sentimos. Nós nos aproximamos de Deus e nós percebemos que Ele olhou para a gente. Que Ele estendeu a mão para a gente. Então, como o sentimento que a gente sente no coração? De alegria. Isso, a gente sente todos, olha, irmãos, todos sentem isso, alegria imensa no coração. Pensem bem. Esse texto aqui grava bem, olha, salvando um povo, havendo o Senhor salvo um povo, tirando do Egito, ou seja, tirando de quê? O que o Egito simboliza? O domínio de quê? Sim, o Egito. Mas o Egito simboliza o quê? Ele é um país, não é? Mas simboliza o quê? É o mundo. Isso, o mundo. Então, na verdade, ele salvou-os tirando do mundo, ó, tirando, porque no mundo está a ira de Deus, não é isso? A ira de Deus está sobre toda a carne. Então, a Bíblia fala que o Senhor nos libertou, como é que diz? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então isso aconteceu. Todos ficaram alegres. Mas engraçado, o que levou Deus a tamanha ira, porque eu posso falar isso só com o que eu estou lendo, para destruir uma boa parte deles no deserto? O que será que provocou Deus? Porque que está dizendo, destruiu quem? Que tipo de pessoa do meio do povo? Então, mas então, Silvia, esse não creram fica muito vago. Se você for pegar só isso, fica vago. Ou seja, destruiu quem não creu. Quem não creu em quê? Que ele podia abrir o Mar Vermelho? Que ele podia manter o povo no deserto sem passar fome? Que ele podia gerar água da rocha? Que ele podia enviar codornizes? Não. Não. Esses creram, esses não creram. Está mais intrínseco e muito ligada a uma dúvida da alma. Ou seja, o Senhor me libertou, mas no meio do caminho eu continuo ou começo até a agir isso. Você não foi resgatado do Egito? Você foi resgatado porque você fazia o quê? Olha só, vou usar aqui uma comparação. Irmãos, quem é que não gritava antes de Cristo? Quem é que não gritava antes de Cristo? Quem é que não olhava para a sua vida e quando viu Cristo, não viu solução da sua vida, mas em um momento bem assim, bem ínfimo, pensou, poxa vida, eu nunca ouvi essa palavra, uma palavra de uma pessoa que vai me amparar. Sim. Então a primeira coisa que ele faz para salvar a sua vida é fazer o quê com os seus pecados? Perdoar. Perdoar. O povo no Egito, olha, Êxodo 2, vamos começar a entender. Ó, Êxodo capítulo 2. Preste atenção, ele destruiu os que não creram. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Vocês lembram de antes, a vida de vocês antes?
como é que era uma vida infeliz, mas infeliz mesmo, não é somente porque é paradoxal a comparação da salvação com a condenação, mas eu estou falando, uma vida tão infeliz, que nós ansiávamos por uma libertação, mas não entendíamos, não sabíamos que ansiávamos por isso. Há pessoas que falam assim, a paz que eu queria na vida, Cristo me deu. Então ele foi de encontro a vocês. Olha o que diz, eu quero que os irmãos descubram uma coisinha que está nesses versículos, que está assim, deve chamar a atenção dos irmãos. Ó. Lê, Silvia, o 23, pode ler para a gente? E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. O seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Ela agora leu 25. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Vocês podem reparar, não é obrigado a reparar, não, a acertar, mas tem uma coisa que chama atenção no versículo 23. E eu digo que isso é a chave do entendimento, porque nós lemos em Lucas, em Judas. Olha bem, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, ou seja, já estavam assim, oprimidos. É isso que o pecado faz, ele esmaga você. Mesmo você volte e meia tendo prazer nele. Ele vai te esmagando, vai te humilhando. Ele vai te colocando numa posição em que você começa... O que acontece com uma pessoa que está sentindo dor? Ela começa o quê da sua boca? Gemer. Ela começa a gemer. Esse gemido, ela pode requerer qualquer socorro, contando que pare com o gemido dela. Pare com a dor. Não, com a dor, não sei, mas eu estou dizendo assim, a dor existe. Mas pensa bem, quando a pessoa chega a gemer, ela até pensa que é por causa da dor, mas a alma entende o sofrimento que está acontecendo, porque a alma sofre. Por isso que a Bíblia fala, bendize a minha alma, ou seja, fica contente minha alma. A minha alma está abatida, sabe? Então os sentimentos estão indo onde dentro. Olha o que eles fizeram, ó. Israel suspirou, né, isso por causa da servidão, e clamaram. Para quem que eles clamaram? A Bíblia não fala isso. Mas o seu clamor subiu a Deus. Sim. O seu suprimento, Silvia, sobe a Deus. Mas quando, no original, quando eles falam no hebraico original, não tem nada de errado aqui não. É porque o português não aproxima. Quando fala assim, clamaram, fala assim, e começaram a gemer e falar, olha o que está acontecendo com a gente. Não quer dizer que eles não conheciam a Deus, mas foi isso, ó, olha o que está acontecendo conosco. Por que isso? Nós lembramos da história com o nosso pai Abraão, como fala, clamar, não foi diretamente para Deus. Esse é o problema. O Senhor, antes de você clamar, Ele desconhece o teu sofrimento? Não, Ele sabe. Ele sabe tudo que nós estamos vivendo. Inclusive as coisas abomináveis também. Nós não gememos somente por injustiças, ou por doença, ou por um infortúnio que acontece. Nós gememos quando abominações e pecados também estão na nossa vida. Gememos. Aí diz assim, ó, e o seu clamor subiu a Deus. Vamos pegar Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que o pecado deles subiu até Deus. Se eles fossem espertos, teriam escondido. Se pudesse esconder de Deus, teriam escondido o pecado, né? Mas a intensidade do pedido de ajuda, não importa como. Quantas vezes você precisa de ajuda e não lembra de Deus? Eu não estou falando em termos de pecar diante de Deus. Eu estou falando que você precisa de ajuda e tudo que você quer. Eu não estou excluindo o coração egoísta. Eu estou dizendo do desassossego da alma. Tudo que você quer é que venha um auxílio. Eu sei que nós temos que confiar no Senhor, mas esse sentimento parece que é natural do homem natural. Socorro. Ele quer uma solução. Não, Beth, às vezes nem solução. Às vezes ela quer que se apresente alguém que vai fazer alguma coisa que mude aquela situação, mas não quer dizer provavelmente da solução. Estou com dor para a dor. Um alívio. Sim, um alívio. Lembra do endemoniado gadareno? Eu vou também, irmão, não se importa se não der para dar tudo, eu continuar na semana que vem. Vamos bem devagar. A Bíblia fala
que o endemoniado gadareno, ninguém conseguia prender ele, se botasse corrente ele arrebentava, e então falasse, solta essa praga aí, esse homem que está acabando com a sociedade, nada consegue tirar esse espírito maligno dele, solta ele no cemitério. E a Bíblia fala que ele andava pelos túmulos fazendo o quê? Qual a palavra que usa? E ele andava pelos túmulos, que a mesma palavra que o povo de Israel usou. Clamando, não quer dizer a Deus. Clamando quer dizer, eu não aguento mais. Por quê? Porque o espírito maligno possuía ele e também o atormentava. Então, quando ele atormentava o endemoniado, que não era diretamente a possessão, ele tinha uma mente ainda um pouco mais livre para pensar. E ele começou, quem vai me livrar disso? Irmãos, tem um filme aí, eu quero citar um exemplo, de que um homem chamado Michael King, a esposa dele morreu e a esposa dele era cristã. O nome é A Possessão de Michael King. Ele falou assim, eu desafio os demônios, eu desafio, minha esposa cria, eu não acredito, eu desafio você a me possuir. Sabe o que os demônios fizeram com ele? Eles simplesmente não possuíram ele não, só o atormentaram. Dia e noite, a ponto dele procurar rabino, tudo que eles desprezavam, procurar padre, procurar centro espírita, tudo, ele queria se ver livre daquele mal. Isso é clamor. Quando o endemoniado gadareno clamava nos montes, Jesus fez assim, Jesus estava pregando do outro lado do lago, de Genezaré, ou da Galileia, ou não lembro os dois. E falou assim, Paulo disse, para aí. Passemos para outra banda. Ninguém entendeu nada, já era noite. Passemos para outra banda. Um clamor. Os irmãos já vão falar assim, o que isso tem a ver? Destruir os que não creram, os irmãos vão entender. Quando ele passou para outra banda, quem é que lembra do que aconteceu durante o trajeto? No meio do caminho apareceu o pai, né? Não, no mar. O que aconteceu durante o caminho? O barco estava indo. O que aconteceu com o mar no meio do caminho? A tempestade. Levantou-se uma grande tempestade, a Bíblia fala. Ele acalmou a tempestade, chegou do outro lado, libertou o endemoniado, e a primeira coisa que o endemoniado fez foi, já vestido, em sã consciência, foi pedir para seguir ele. E Jesus falou assim, não, você testemunha na tua cidade. Então pensa bem na alegria desse endemoniado. Vocês não conseguem imaginar? Pensa bem que ele foi liberto daquilo que atormentava ele. Então coloquemos a nossa vida para observar. Não somente lembrando de Israel. As coisas que nos atormentavam foram tiradas imediatamente. E proposto o quê? Que nós já estudamos. Eu te liberto e proponho para você o quê? Um caminho. Certo. Olha, deixa eu ver aqui. Nós lemos Êxodo, né? Sim. E o versículo 25 que assim vai ler. Eu leio de novo, Silvio. Olha só. O clamor, e o seu clamor subiu a Deus, ou seja, por causa da sua servidão. O Senhor observou isso. Como o endemoniado gadareno não chamou Jesus. Mas o Senhor olhou do alto. Então Deus vê a nossa aflição. Lê, Silvio 25. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu Deus. Então, sabe o que quer dizer isso, conhecer os Deus? Ou seja, se apresentou. Mas não está dizendo agora, na hora que clamaram, não. Tem a ver com todo o trabalho de libertação do Egito. Aqui atentou Deus para a sua condição. Isso, observou. Olha, eu estou observando a condição deste povo. Irmãos, pode parecer um pouco esquisito, mas é assim que está escrito. Ele olhou para o povo, mas não era uma coisa nova para ninguém. Porque Deus falou para Abraão, depois de fazer as promessas, falou que o povo seria 400 anos escravo numa terra estranha. E que ele passaria por escravidão, mas que Deus puniria a nação que o escravizou. Puniria. 400 anos, e isso se cumpriu. Olha só. Deixa eu ver. Aqui. Agora vamos começar a entrar no entendimento. Os irmãos estão prestando atenção? Estão seguindo o raciocínio? Olha só. 20, versículo 5. O quê?
De Êxodo 20, versículo 5. Vai dar para dar assim os textos. 20, versículo 5. Lembre-se do título, a destruição da incredulidade. 20, Êxodo 20, versículo 5. Achou? Joyce, lê para mim, por favor. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Espera aí, vai só um minutinho. Agora, tu vai repetir, mas vai repetir só a partir do Deus zeloso. Lê Deus zeloso e continua. Não, sou Deus zeloso, vai. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ó, olha só, a pessoa já odeia, onde vocês estão o quê? Aborrece. É muito importante esse entendimento, hein? É muito importante, daqueles que me aborrecem. Olha a tradução, odeiam, daqueles que expressam, mas como? Como alguém tem coragem de odiar a Deus? Mas na verdade ele não está dizendo um ódio propriamente dito da pessoa, não. Quando a Bíblia, se você pegar as duas palavras, fala assim, aqueles que são odiosos para mim. O que é uma pessoa odiosa? Quando você fala assim, fulano é odioso, é uma pessoa repugnante, que você não suporta a presença dela, que você não aguenta. Nem você nem ninguém suporta a pessoa, se torna uma pessoa odiosa. Então é um comparativo daqueles que me odeiam, porque a situação da pessoa odiosa é uma situação de bem para a alma. Uma pessoa odiosa, ela tem a alma dela em paz? Vocês acham que uma pessoa odiosa tem a alma em paz? Não. Então uma pessoa odiosa acaba expressando o que por Deus? Amor? Ódio. Eu quero que entendam isso. Eu não vou pegar visito ao pecado dos pais de filho, não. Isso é o filho que eu pratico o mesmo pecado do pai. É isso que está dizendo. Eu visito. Se o filho praticar o mesmo pecado do pai, vai sofrer a mesma punição. A outra geração, se o filho praticar o mesmo pecado do pai, vai aborrecer o Senhor, ou seja, vai se tornar uma pessoa odiosa diante de Deus e será punido. Tudo bem. Então, já que Deus aborrece, e eu perguntei para os irmãos assim, o que será que causou tanta indignação a Deus para que até fosse usada essa frase, destruiu os que não creram, destruiu, aniquilou, não sobrou nada deles, nenhuma lembrança, aniquilou os que não creram. Poxa, aí eu concordo até com quem falar, poxa vida, Deus podia ser um pouco mais brando. Vamos ver. Lembre-se que Deus tirou o povo da terra do Egito. Vamos ver. Provérbios, agora sim. Agora vamos ver o que causa realmente essa ira do Senhor. Provérbios 6. Provérbios 6. Acharam? Esse é do 16. Pode ler. Lê o 16, por favor. Só o 16. Essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então tudo bem. Os irmãos entendem a diferença? Estas 6 coisas que vão ser mencionadas aborrece o Senhor. Segundo Jó, se você leu, faz o que com o Senhor? Faz com que as pessoas se tornem... Então, o que é a explicação de odioso? Repugnante. Quero longe de mim. É sério, irmãos, uma pessoa odiosa, você quer longe de você. Ela só causa isso, só causa sentimento de ódio nas pessoas. O odioso é uma pessoa que as pessoas têm nojo. Eu não quero nem você perto na minha frente. É assim que Deus vê quando fala, vocês me aborrecem. Me aborrecem. Então repete o versículo 16, Cílio, por favor. Essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então ele vai falar de 6 coisas, não é isso? E uma 7ª. Presta atenção. Beth, lê para mim do 17 até onde vai parar. A 7ª a sua alma abomina. 6 aborrecem e a 7ª a sua alma abomina. Vai.
A primeira. Olhos altivos. Ó, vai contando. Olhos altivos. E língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Essa é a sétima, hein? Essa é a sétima. Mas não fiquem focados na sétima, não. Vocês entenderam bem? Essas características estão, de uma forma direta ou indireta, ligadas à nossa vida de desobediência a Deus. Podem ser... Irmãos, eu orei muito ontem à noite, Senhor, porque Judas falava uma coisa comigo que eu falei assim, não é tão simples, destruir os que não creram. Para ele destruir, tem que ter aborrecido muito ele, não é isso? Agora vamos fazer uma de detetive. Ô Silvia, vou perguntar assim para Silvia, mas vale para todos nós. Quando você teve um encontro com o Senhor, você teve imediatamente que sentimento você teve? Assim, você teve um encontro com o Senhor, então a sua vida mudou de um estado para o outro. O que você poderia citar? De um estado para o outro, de sentimento. Você antes vivia de uma forma e depois, na hora que você viu que você tinha a condição de receber a salvação, como você se sentiu? Isso. É simples. A palavra. Alegria. Uma alegria assim inexplicável, né? É, inexplicável. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que vem não é a palavra assim, olha, eu só vou te salvar, vou voltar aqui daqui a um ano, só vou te salvar se você mudar a tua vida. Então a salvação seria por ações, não é isso? Mas as ações coexistem com a salvação, não foi explicado isso no estudo? Então tudo bem, olha só, quando Cristo veio ao nosso encontro, a primeira coisa que causou alegria, e fez assim, olha, estou tirando você, Silvia, do Egito. Silvia saiu com dinheiro mesmo, dizendo assim, o Egito teve que dar ouro, não é isso que foi? Teve que dar subsistência, saiu e começou, é um exemplo, e começou a caminhar. Só que a Silvia foi tirada de uma situação, exemplificando, eu fui tirado de uma situação em que envolvia os meus o quê? O que envolvia os meus? Que eram meus, ó. Eu posso ter ficado alegre com o resgate imediato de Cristo. Mas naquela hora também, tudo que eu vivia, que me massacrava, envolvia os meus o quê? Direitos. Hã? Direitos. Não, os meus o quê? Desejo. O que você... Sim, mas desejo substituir para o que não, envolvia o que tinha em mim que eu não tinha poder para tirar. Os meus o quê? Pecado. Isso, entendeu? Então, esses pecados eram característicos. Nem todo mundo tem o mesmo pecado, todos têm o pecado, mas há pessoas que são altivas, e mesmo assim Cristo olhou para elas e as resgatou, dando-lhe o que? Em primeiro lugar, o perdão dos seus pecados. Começa a trajetória. Agora olha só, ele está dizendo que 6 coisas aborrecem ele, e a 7ª, e os irmãos vão ver que Salomão tem razão, a 7ª ele abomina. Talvez Salomão estivesse lembrando, sabe de quê? Da saída dos hebreus do Egito. Talvez Salomão estivesse lembrando até dele mesmo. E falou assim, olha, agora eu compreendo que causa uma indignação ao ponto do Senhor entrar com mão forte para falar comigo. Pode falar, Beth. Essa 7ª aqui que diz, né? Testemunha falsa que profere mentiras. Não, essa é a 6ª. E que semeia contenda. Não, e o que semeia. 7º É o que? São duas, ó, a testemunha falsa e aquele que semeia. Aquele, é a 7ª. O Senhor abomina aquela pessoa que consegue fazer separação. Então, a minha dúvida assim seria, porque esse tipo de pecado é o que mais acontece? Olha, eu não diria assim, eu não tenho como falar que é o mais, eu não tenho como falar que é o que mais acontece, mas é o mais eficaz. Tanto que as outras 6 aborrecem, não é que... Isso, é o mais É eficaz. tão ruim quanto é o pior. Inclusive,
é utilizado por uma determinada pessoa. Muito utilizado. Vocês conhecem a frase famosa, mundialmente famosa? Dividir para o quê? Quem que lembra da frase? Quer conquistar? Não. Não. A frase é de guerra. Quer conquistar um povo? Divide ele. Dividir para conquistar. Essa frase é famosa. Você tem que dividir para conquistar. Ou seja, essa frase é famosa. Então está conhecendo hoje. Você tem um povo. Se você for enfrentá-lo todo junto, o que acontece? Pode ser que você não vença, mas se você conseguir dividi-los, colocar facções, separá-los um pouco do outro, isso enfraquece e você consegue vencer. Por isso, Deus se enoja. E todas essas condições, como fala que aborrecem ele, são características que podem ainda, assim, mesmo tendo isso, a pessoa ir para o reino dele? Será que ele recebe alguém que só o aborrece? É diferente, irmão, da nossa fraqueza. Aborrecer a Deus não é uma coisa simples. Faz parte da vida secular, faz parte de uma vida não resgatada. Então o que aconteceu no deserto? Eles fizeram o que com o Senhor? Porque Judas fala que, tirando o povo, uma vez libertando um povo do Egito, destruiu no deserto aqueles que não creram. Então será que nós podemos pensar que eles foram salvos, mas não deixaram os seus pecados? Ou deixaram momentaneamente, pegaram de volta? Pensa bem. Não deixaram. Isso, o que o Senhor queria que eles fossem no deserto? Um povo que tivesse duas coisas para com Deus, que eu falo sempre, que você deve ter, foi até título de um livro de John Bunyan. Você tem que ter duas coisas diante de Deus. Essas duas coisas o povo finge que não entende. Você tem o que com relação a Deus? Ter temor. E também o que? A palavra parecida. Tremor. Temor e tremor de Deus. Lembro do exemplo que eu dei do pai, que o pai é terrível. É enérgico, não mal não. É enérgico com os filhos. Os filhos tremem. Mas quando o filho está sofrendo qualquer perigo, ele tem essa mesma energia para proteger os filhos. Não sei se vocês já conheceram pessoas familiares assim. São... bom, eu vou dizer. Está aqui um. Ela pode dizer isso. É enérgico, mas nunca permitir que sofresse nada externo. Sempre eu falo isso com orgulho. Então é o exemplo de Deus. Ele age com energia, mas a mesmíssima coisa quando ele vê o coração quebrantado, ele age com socorro. Esse socorro faz diferença. Então vamos lá, vamos ver uma a uma a situação. A primeira qual foi, Silvio? Olhos altivos. Isaías 2, 11 e 12. Vamos direto agora, porque não precisa ter explicação de cada uma não. Vamos só ler Isaías 2, 11 e 12. Lê, Silvio, para mim, por favor. Nós vamos direto, cada um direto, não vai precisar ter explicações. O olho ativo, eu quero que vocês conheçam a palavra. Peraí, vamos esperar aí, irmã Beth. Capítulo 2. Está que nem eu também, o Tato. Conseguiu? Isaías capítulo 2, versículo 11 e 12. Lê, Silvio. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões serão humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Naquele quê? Naquele dia específico. Continua lendo, Silvio, o 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Olha bem, abatimento é troca de posição. O altivo tem uma posição de quê? Por ele ter esse título. O altivo tem os olhos altivos. Então fala, olhos é a pessoa. Ele tem uma posição de quê? Primeiramente ele tem o quê? É uma pessoa que é insegura? Não, autoconfiante, não é isso? O que se apresenta diante de Deus reconhece seu estado de humilhação e já se apresenta quebrantado.
Esse a Bíblia fala, segundo os estudos passados, que aquele que se quebranta será o quê? Isso, exaltado. Aquele que se humilha a seu tempo, Deus o exalta, o levanta. Mas o soberbo, isso, ele usa a mesma condição, só que abate, ou seja, e Deus abatendo alguém, não tem chance. Não é bater para corrigir, não. Essa palavra não é usada para os filhos, porque os filhos não são corrigidos, entenda bem, por pecados originais. Vê se os irmãos entendem, quero que entendam isso. Tipo assim, mas a correção nossa acontece como pecamos. Sim, pecamos contra Deus. Mas Ele olha o coração e muitas vezes encontra que você nunca, se você só se alegrou de ser tirado do Egito, mas você nunca quis mudar de vida. Nós nunca quisemos mudar de vida. É isso que Ele observa no coração. E então, repetindo só o 12, porque o dia do Senhor, Silvia, é o quê? O dia do Senhor dos Exércitos. O vento está... O dia do Senhor dos Exércitos. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Obadias 1, 3 e 4. Vai ser difícil, antes de Jonas, hein? Obadias não tem nem capítulo. É, só versículo. Antes de Jonas. Entre Jonas e Amós. Olha o que o Senhor vai falar para você. Quer dizer, para nós. Obadias 1. Todo mundo achou? Achou, Joyce? É Amós. Então, vamos lá. Qual versículo? É versículo 3 até o 4. 3 e 4. Lê, Beth, por favor. A soberba do teu coração te enganou. Ponto, vai. Como, não, né, Bíblia? Não, ponto, desculpa, usei o teu ponto, a sua marca é isso. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, e diz no seu coração: quem me derribará em terra? Quem é que vai tocar em mim? Quantos são assim? Num largo de pecado, uma pronuncia, principalmente, irmãos, dentro, no meio de outros irmãos, pronuncia assim: eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou o quê? Qual é o meu título no reino? Eu sou o quê? No reino de Deus eu sou o quê? Filho de Deus? Eu posso? Eu sou filho do Pai. E isso, olha só. O que você leu aí? Repete, vai. A soberba do teu coração. A soberba do teu coração te enganou. Então isso quer dizer que ele tinha confiança. Não é isso? Ele tinha confiança que ele poderia proceder assim, não é que ele achava que era o caminho certo. Que ele poderia proceder assim, que Deus falaria: não tem problema não, eu te conheço, está tudo certo, vai. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Ainda que você suba de um ponto tão forte de poder, eu vou fazer o que com você? O que ele está falando? Eu vou te derrubar. Então olha só, essa é a primeira coisa. Qual é a primeira? Olhos altivos, não é isso? A segunda, língua mentirosa. Salmo 120, versículo 2. Poxa, esse salmo aqui ali é pequenininho, se eu não me engano ele é pequeno. Mas o que o salmista expressa é uma coisa triste. Muito triste mesmo. É um salmo pequenininho. 5 versículos, mas eu vou falar para vocês. Acharam? Lê, Joyce, para mim, por favor. O versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele clamou, então ele vai falar qual foi o clamor. Lê, o 2. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Para. Sabe o que quer dizer? Isso aqui está difícil na tradução. Quem tem uma tradução diferente do 3?
que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Ou seja, fica meio complicado de entender, mas na verdade ele está falando assim, olha, o que vocês acham que o enganador, a língua mentirosa, vai receber de Deus? Davi falou assim, olha, por favor, Senhor, me livra, irmãos, a língua enganadora não é somente do nosso vizinho, não é somente daquele que profere mentira, não, que a gente julga. A língua enganadora é Deus que descobre na alma. Língua enganadora, língua mentirosa, tem a ver com guia também, tem a ver com condução. Quantas vezes nós somos conduzidos, a pessoa tem aparência de pessoa boa para nós, mas na verdade é um enganador, enganadora. A tendência dos filhos de Deus é serem perseguidos pelo mal. E o mal ele vem em essência, o mal ele vem numa poeira ou numa nuvem ou num espírito que só você enxerga. Não, ele vem com instrumentos. E Davi está dizendo, falando Davi, é um salmo que não cita que é de Davi. Não, pode até ser. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos da língua enganadora. O que te dará? O que acontecerá com a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas de zimba, ou seja, vai receber flechadas. Ai de mim que peregrino em Meseque e que habita nas tendas de Quedar. Ou seja, ele estava triste, ele falou assim, Senhor, aonde eu estou vivendo só tem mentira. Mas será que era uma coisa óbvia? Ou será que ele percebeu, quando ele se humilhou a Deus, ele viu, eu estou cercado de mentiras. Ele era um rei, supondo aqui que seja de Davi, mas não importa. Eu descobri que o lugar onde eu vivo tem língua mentirosa, não é porque eu sou dono da verdade, é porque a língua mentirosa ela fere em você o conhecimento da verdade. Então você vai achar a língua mentirosa até onde? Se ela fere o conhecimento da verdade, até onde você pode achar a língua mentirosa? Somente no mundo? Não. Alguém no mundo chega e diz para você, esse ver Deus é errado. Ele pode até falar dele. Mas e quando a língua mentirosa te ensina uma forma de viver que não é verdadeira diante de Deus? Não é, mas ela te ensina. Fala, Beto. Uma dúvida que surgiu agora assim. A mentira, essa língua mentirosa, que é qualquer tipo de mentira, porque, por exemplo, tudo é mentira, como tudo é pecado. Aí, por exemplo, você chega lá na minha casa, aí eu falo para minha filha, diga que eu não estou, mas eu estou mentindo. Sim. Aí essa mentira também, assim, é considerada língua mentirosa ou só uma mentira que destrói alguém? Sim, tudo bem. Ou seja, você pode... Por exemplo, uma vez Eliseu falou para um homem assim, para um exército assim, ó, eu não sou quem vocês estão procurando, nem esse aqui é o lugar. Ele mentiu. Mas a Bíblia fala que Deus feriu eles de cegueira. Não vou entrar no mérito da mentira, eu vou dizer que a língua mentirosa, o que ela produz? O óbvio. Ela produz o quê? A língua? Mentira. Então, se ela produz mentira, não está falando especificamente de pessoas determinadas. Está falando de uma condição pecaminosa em que você consegue viver mentiras achando que você engana Deus. Ou seja, língua mentirosa, você consegue convencer pessoas do seu estado e convencê-las de que, olha, eu vivo dessa forma, mas eu tenho, olha, o Senhor tem tido misericórdia de mim, e você alimenta pessoas. Aí você perguntou, e quando a pessoa mente assim, na verdade mentira é sempre fruto de mentira. Se uma pessoa tem a condição de mentir, é porque por que ela usou mentira? Você falou, alguém fala assim, chega e fala assim, mano, dizer que eu não estou em casa. Mas não é simples assim, só dizer que eu não estou em casa. Por que você utilizou de uma mentira? Porque você não quer o quê? Eu não quero atender a pessoa. Isso, ó, só isso. Eu não quero atender a pessoa. Se você não quer atender a pessoa, você tem que ter uma o quê? Quando você foge, uma fuga, não tem? E a fuga, a primeira que apareceu foi o quê? Mentira. Mentira, não é isso? Só que tem uma coisa. A língua mentirosa, ela destrói. E a verdadeira faz o quê? E se você chegasse para a pessoa e falasse assim,
olha, irmão, ou irmã, ou fulano, olha, eu não quero mais recebê-lo. Você tem me feito mal, eu prefiro que você fique longe de mim, porque isso é bíblico. É bíblico. Porque quando você mente uma pessoa, você conserva ainda a esperança de que ela mentiu hoje, mas depois eu posso precisar dela, até querer ela perto de mim. Hoje eu não quero. Entendeu? Agora então entra essa abominação. Então, mentira é fruto de vida de mentira. Ela é pequena, mas ela é gerada de uma vida que já está na pessoa. Eu não estou dizendo especificamente ou diretamente que uma pessoa usou esse tipo de mentira. Mas você pode ver, quando estamos no desespero, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Desespero. A minha moral vai cair. Ah, eu tive que mentir. Não tivemos que mentir. Não tivemos. Escolhemos o quê? Não vigiou, né? Não. Escolhemos o quê? Se eu mentir, eu escolhi o quê? O que eu escolhi? A mentira. A mentira, eu escolhi a mentira. Porque ela momentaneamente me faz escapar da situação. Aí, bom, mas como a mentira tem perna curta, como diz os antigos, então você sabe disso, a mentira tem perna curta. A Bíblia fala, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aí você pensa uma coisa pior ainda. Depois eu dou um jeito. Depois eu dou. Importante agora. Depois eu vou dar um jeito. Sempre assim, sabe? Você vai se tornando uma pessoa totalmente detestável diante de Deus. Nós vamos nos tornando. Porque nós vamos fazendo Deus. Nós atingimos, com relação a Deus, uma posição de que ferimos a santidade dele e a justiça. E isso não é bom. Olha aqui. Lê para mim, o irmã Beth, o Jeremias 9, 2 e 3. Jeremias 9, 2 e 3. Os irmãos abram Jeremias capítulo 9. Lembrem-se que o texto base é o de Judas. 9, 2 e 3. Isso aqui é interessante. Vai ler 2 e 3. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e estendem a língua como se fosse o seu arco para mentir. Para, até aí. Olha bem, quem me dera que eu tivesse, sabe o que é estalagem no deserto? É um local assim que você, lá você vai poder beber água, vai poder ficar. Olha, quem me dera que eu tivesse uma estalagem no deserto, que eu pudesse me separar desse povo. Esse povo tem o coração inclinado a quê? A mentira. Olha bem, estendem a língua como se fosse um arco, olha só, uma flecha, para a mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade. Pode ler, Beth. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Entendeu agora? De malícia em malícia. A bolinha de neve. O que acontece com a bola de neve? Não, papai, eu vou jogar a bola de neve daqui, tem um hotel lá embaixo, a 30 quilômetros, vou jogar a bolinha de neve. Aqui. Não sei se isso acontece. Ela cresce mesmo, enquanto a geladeira vai estar crescendo. Ela se tornou uma bola de neve, ou seja, você vai vivendo de uma forma que você se torna odioso para Deus. Isso, mas lembra bem, tira do coração, lembrar sempre do nosso próximo. Lembremos de nós, porque a Bíblia fala que por essa causa eles foram destruídos. Nunca, e envolve os estudos do arrependimento, nunca tiveram arrependimento. Poucos se salvarão. Sim, o próprio Salvador falou isso. O terceiro, qual é? Língua, olhos altivos. O terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Essa aí, João, essa aí não tem ninguém aqui que derrama sangue inocente. Vamos ver. Mãos que derramam sangue inocente. Isaías 59, 7. Mas isso aí, João, isso aí é para os assassinos, não é? Não. Isaías 59, 7.
Acharam? Pode ler, Joyce, bem alto. Não, você está achando. Posso ler para mim? Não, espera. Bom, Vai, lê, Joyce, bem alto. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Certo. Compara isso, você lê, ó, os seus pés correm para derramar sangue inocente, com Ezequiel 22. Ó, essa foi Isaías 59:7. Falou, os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de pecado, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Ezequiel 22. Ezequiel 22, do 2 ao 4. Pode ler você mesmo, Jorge. É capítulo 22 ou 20? Não, capítulo 22. Ah, 2 ao 4. Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade que derrama o sangue no meio de si para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada. Pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste. Fizeste aproximarem-se os teus dias e tem chegado o fim dos seus anos. Por isso eu te fiz opróbrio das nações e escárnio de todas as terras. Olha bem, irmãos, quando a Bíblia fala derramar sangue inocente, tem a literalidade da frase. Os assassinos, porque antes de matar alguém, simplesmente há uma maquinação, não é isso? Só que ele está falando de derramar sangue o quê? Inocente. Entendam bem, essa palavra que difere. Quando é que você, ou eu, ou as pessoas derramam sangue inocente? É só quando nós matamos alguém? Eu vou falar para os irmãos, as nossas atitudes pecaminosas adoecem pessoas e até matam. Quantas pessoas morrem por causa da iniquidade de outra pessoa? Eu estou falando besteira? Morrem. Mãe morre, filho morre, uma pessoa próxima a outra morre de desgosto por ver tal coisa. De uma palavra. Isso! Mata mesmo, mata. Há pessoas que perderam a vida, que definhou até... Exemplo. Às vezes uma pessoa fala para você, olha, você vai acabar me matando. A pessoa não se importa. Porque no coração, o seu pecado é como se tivesse esse sangue nas mãos. Eu não me importo. Eu não ligo. Eu não tenho empatia. Eu não quero saber. Sabe, o derramar sangue inocente não é somente o que você lê de matar aquele que não tinha culpa. Mas e sim, muitas vezes com nossos pecados, e muitas, nós destruímos mesmo até a saúde de outra pessoa. Acabamos, os irmãos discordam disso, nunca acabamos com a saúde de uma pessoa pelos nossos erros. Aí envolve também a altivez, não é isso? Olha, envolve a língua mentirosa, sabe? E principalmente isso, um estado de pecado tão grande que eu só causo doença naqueles que prezam pela minha alma. A pessoa adoece. Não é uma coisa rara, não. Muitas vezes nós assim, agimos, eu olho para mim, sabe? Quantas vezes eu matei pela minha atitude, pela forma como eu agi. E eu quero deixar isso bem claro, por que Deus destruiu aquele povo no deserto. Espero, irmãos, que não sejamos destruídos. Porque depois de termos sido tirados do cativeiro do pecado, nem ao menos nos preocupamos com isso, porque lemos as palavras e não temos a compreensão. Sabe?
Mas nem com arrependimento. Não estou dizendo. A continuidade, olha bem. Quando você confessa um pecado a Deus, o que você fala? Você bate no peito, se chama de quê? Miserável. Não é isso, Joyce, que aquele homem fez? Essa é a condição de falar, miserável, Senhor, eu não tenho uma como esconder, eu faço mal para as pessoas. Sabe, eu estou falando, essa é a apresentação que Deus está falando para todos nós. Não existe, não tem uma separação. Nós somos miseráveis e vocês vão ver a conclusão dessa situação. A pessoa era ser a única que no caso é sangue inocente, porque ninguém derrama sangue inocente. Derramamos sim. Quando matamos as pessoas por causa da nossa intransigência e nosso erro, sabe? Ó, a pessoa. Ó, você quer ver o exemplo? Se você perde uma pessoa, você sente tristeza. E aquele que praticou o mal, perdeu uma pessoa próxima e foi, na verdade, responsabilizado por Deus como se tivesse matado. Vê se você entende. A minha desobediência ao meu pai, e o meu pai morreu, eu matei meu pai, ele não precisa ser diretamente pela desobediência. Mas pensa bem, olha como é a nossa atitude. Sabe, a falta total de amor de Cristo no coração foi estudada no domingo passado. Como um filho que é bandido e o pai morre de desgosto. E sim, olha bem, quem está Aconteceu isso esse final de ano, lá a vizinha da minha avó. Uma senhorinha morreu no Natal, no dia do Natal, por causa dos irmãos que brigaram. Ficou estressada, teve AVC e morreu. Pronto, agora você diz, derrubaram ou não derrubaram o sangue inocente? Vê se os irmãos entendem. Os nossos pecados têm um poder que nós subestimamos os nossos pecados. Eu costumo dizer o seguinte, que o crente, quando peca, é diferente do ímpio. O pecado dele é igual uma bomba atômica. Porque ele conhece o Senhor. Então, quando o diabo consegue, não somente o diabo, muitas vezes a vontade do homem, trabalha na vontade do homem, e consegue fazer com que ele exerça aquilo ali, aquilo destrói de outra maneira, sabe, que é quase que irrecuperável. Vamos para... Eu li, qual foi que você deu? Ezequiel, não foi? Foi. Ele chama a cidade sanguinária. Ezequiel está chamando aí que o povo é sanguinário, ou seja, ele não se importa com mais nada. Com mais nada. Isso, sabia que eu consigo separar isso? Está longe do assassino que vocês veem aí na rua. Está longe. Ele fala de quem conhece ele. Então, como pode uma pessoa que conhece ele ser sanguinário? Como pode? Então, tenhamos temor e tremor, porque quem encontra isso não é o Jerônimo, na Joyce, não é a Joyce, o Jerônimo. É quem para nós? Deus. Fala alto. Deus. Deus é quem diz. E se ele disser, ninguém escapa. Esse negócio de você viver com vanglória, achando que o seu fim, que o nosso fim é bom, mesmo que nós reconheçamos que sentimos prazer, irmãos, e tem uma diferença muito grande. Você muitas vezes cai numa fraqueza, outra você descobre que você gosta daquilo ali. Que você gosta, que acalma você. Às vezes um ato abominável acalma a sua carne. Ela precisa daquele ato abominável para acalmar. E isso é que me faz eu me envergonhar todas as noites. Porque eu digo conhecer o Senhor, mas pratico as coisas detestáveis a Ele. Vamos para o... Nós falamos do... O Deus inocente. Coração que trama a iniquidade. Gênesis 6:5. Gênesis 6:5. E tome e viu o Senhor. Não mexe ali, por favor. Versículo 5. Bem alto.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E isso devia ter sido tirado do coração quando ele teve a alegria da salvação. Olha bem, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só uma, maldade. Não se assuste, irmãos. Vocês vão ver, não por julgamento de vocês, mas que o Senhor muitas vezes apresenta para a nossa edificação, para tomarmos cuidado do que pode acontecer conosco. Pessoas literalmente encapadas de santidade, que são verdadeiras pessoas malignas. Não, eu não estou brincando. Pessoas maquinam mal, maquinam assim, não é somente assim, uma suposição minha não. Maquina assim. Ele vai ver o que eu vou fazer com ela, vai ver o que eu vou fazer com ela. Deus é justo. Se está acontecendo isso com ela, está desejando o mal. Então olha só, e viu o Senhor, não fui eu que vi, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Essas coisas deveriam ter ficado lá no Egito, não deveriam ter ido com a gente com a alegria da salvação. Os irmãos estão observando que os estudos agora estão fortalecendo para você perceber a verdade. Eu percebi a verdade na minha vida. Olha só, a maldade do coração nós devemos verificar quando ceiamos o que manda fazer. Qual é o conselho de Paulo que ele fala que o homem deve fazer antes de cear? Fala alto. Examine-se. Examine-se, reconheça, veja o que tem dentro de si. Veja o que tem dentro, examine-se, pois o homem é si mesmo. Aí depois que se examinar e tiver o resultado do exame, depois coma. Participe, mas examina-se, pois o homem é si mesmo. Ou seja, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos o que é? Isso é isso, sabia? Se eu me condenasse antes mesmo de Deus, não que eu tenha esse poder, mas se eu me condenasse antes de Deus, receberia o perdão, porque eu já me condeno, Senhor, me perdoa, eu estou me condenando, porque eu sei que toda a minha atitude má tem um objetivo somente. Você acha que é humilhar o próximo? Vocês acham que é isso? Me faz com que eu viva mal com as pessoas? Não, toda atitude pecaminosa tem como objetivo ferir o coração de Deus. Somente ferir o coração daquele que nos amou, que nos ama, que nos tirou do Egito. Continuando. Posso perguntar? Pode. Não é que você falando aí me veio a memória aqui, eu até procurei, até já decorei, assim, não sei. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 24, 18, diz assim, o 17, né? Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, desvie dele a sua ira. Aí esse versículo, eu abri assim a Bíblia e estava lendo ele, aí me veio a mente. Porque assim, quando a pessoa, às vezes, a gente está passando por uma situação difícil, e as pessoas parecem até que se alegram, né? Você, entendeu? Aí isso aqui é o quê? Deus vai mudar, como você está falando aí, assim, muda a situação da pessoa. Não sei se eu me expliquei. Não, lê devagar o versículo. Ele é autoexplicativo. Para que o Senhor isso não veja. E seja... Não foi isso que você leu? Não, o primeiro é, quando cair do teu inimigo, isso. Não te alegres. Isso. Nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Sim, olha só, ele está dizendo, quando você vê o inimigo, olha, você não deixa entrar no teu coração uma alegria porque ele caiu. Para que o Senhor não deixe de desviar a ira, ou seja, o texto aí é porque o poder não alcança muito. Ou seja, se você praticou isso, o Senhor não vai ter ira contra você. Porque é um desejo dele, você não deve se agradar. Aí, quando ele cita, qual é o livro? Então, quando ele cita isso aí é parafraseado no livro de Naum. Lembra quem era irmão de Israel? Nós vamos parar aqui, irmãos, vamos continuar na semana que vem. Porque, por favor, na semana que vem, a conclusão, eu vou falar para os irmãos, a conclusão é uma coisa que realmente, eu falei, Senhor, eu nunca tinha percebido isso. A
conclusão. Não é a conclusão que nós vamos dar, não. Ainda faltam, nós paramos o quê? Coração que trama a iniquidade, não é isso? Então, ainda faltam os 5, 6, 7 e a conclusão que vai ser dada. Então nós vamos parar hoje. Olha só, quem era irmão de Israel? Não era Esaú? Que gerou o povo de Edom? A Bíblia fala que quando Israel foi perseguido, Edom se aproveitou e ajudou a matar alguns também. Os que estavam conseguindo escapar do inimigo, conseguiu matar alguns. Então, quando Deus olhou para ele, ele falou assim: isso é abominável. Jó fala assim, no capítulo 9, versículo 6, fala assim: daquele que está sendo afligido, devia o amigo ter o quê? Compaixão. Mesmo que tenha deixado, ainda que tenha deixado o temor todo-poderoso. A compaixão é um sentimento que nós temos que ter. Outra coisa, nós não medimos compaixão. Uma coisa que eu quero exortar os irmãos, às vezes nós queremos medir compaixão, tipo, poxa, fulano não teve compaixão de mim. A compaixão não é medida. Nós não podemos viver de sentimentos assim, ninguém está tendo compaixão de mim. Não, a Bíblia manda você o quê? Ter compaixão. Se a Bíblia mandou você ter compaixão, alguém vai ser beneficiado disso, não vai? Então você tem que esperar, você não pode reclamar, porque o Senhor colocará essa mesma palavra no coração de outra pessoa para com você. E a compaixão, muitas vezes, é travestida de pena e de aceitação do erro. E não é. A compaixão é uma coisa que deve ser o tempo todo. Olha só, nós paramos. O coração que trama a iniquidade. Não é isso? Eu vou finalizar aqui. A compaixão é uma coisa que deve estar no coração do homem, porque ela ajuda espiritualmente o homem. Vou dizer como. Lembra quando os amigos de Jó chegaram perto dele? Qual foi a primeira atitude deles quando viram o estado de Jó? Que olharam assim, se entristeceram. A Bíblia fala que eles choraram. Foi verdade, mas durou pouco tempo. Sabe por quê? Porque quando eles viram a resistência de Jó, eles falaram assim: olha, talvez eu acho que ele cometeu coisas abomináveis, por isso Deus fez isso com ele. E começaram a acusar Jó, não tiveram um pingo de compaixão. E Jó falou assim: poxa, os meus amigos deviam ter compaixão de mim e não me massacrar me acusando de pecados. A mão de Deus me tocou, ele fala. Na semana que vem, irmãos, olha só, nós vamos continuar com a testemunha falsa, testemunha falsa que fala mentiras, e a sétima, que é a abominação para Deus, o que semeia contenda entre os irmãos. Na qual dos pés que se apressam para converter. Não, esse nós não chegamos a completar não, né? Então, então, isso. Nós paramos em coração que tem iniquidade. Vamos parar nesse e vamos continuar na semana que vem. Vai ser a continuação, tá, irmãos? Porque não adianta querer acelerar, é muito importante isso. E eu vou revelar para os irmãos. O Senhor, pela sua misericórdia, me deu isso ontem à noite. E me chamou a atenção de uma forma tão grande que enquanto eu não recebi toda a revelação, eu não fui dormir. Eu não me importei, eu nem vou dizer a hora que eu fui dormir. Mas chegou quase às 2 da manhã. E eu não estava nem um pouco preocupado, sabe por quê? Porque eu estava com tanta sede daquilo que ele estava me dando. Lembra, Silvio, que eu comentei com você, que ainda não tinha. Eu comentei com você, você não tem nada. E se o Senhor não me der nada, amanhã eu vou chegar para os irmãos e falar assim: cara, o Senhor não me deu nada. Eu não estou aqui, longe de mim qualquer vanglória, eu estou dizendo do meu medo que eu tenho, da responsabilidade com vocês, que estão aqui porque a alma de vocês pede isso. Vocês não estão aqui porque é prático e quer participar de uma escola dominical. Vocês estão aqui porque Deus despertou a alma de vocês. Quantos já entraram aqui e já saíram, nunca mais voltaram? Não por raiva, não. Não fica no tempo. Mas vocês, a alma de vocês se sedenta. E eu vejo como a minha responsabilidade me preocupar até a minha alma com isso, para não falhar com vocês. Amém? Vamos orar. Vamos colocar de pé? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Pai amado, glorificado, bendito, exaltado é o teu santo nome.
Nós bendizemos a Ti, rendemos toda a honra e toda a glória, Pai. Agora, Senhor Deus amado, nós cada vez mais que a Sua palavra entra no nosso coração, nós nos envergonhamos demais, Senhor Deus amado. Porque o desejo da não corrupção está no nosso coração, mas não está no realizar, Senhor Deus amado. E sabemos que isso é indesculpável diante do Senhor. Meu Pai amado, quantas vezes as nossas orações ficam retidas, Pai Santo. O Senhor não nos ouve porque nós queremos pedir-lhe o auxílio sem parar de derramar o sangue inocente, Pai Santo. Sem resvalar nossos pés da maldade, Senhor Deus amado, sem desviar. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Senhor, meu Deus, e lembrando agora, nesse momento, da mãe da Silvia, Pai Santo. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, toca no coração dela, Pai Santo. Toca no entendimento. Eu creio firmemente nisso, Pai Santo, que para ti não há nada disso. Toca no entendimento e faz da tua serva, sua filha, instrumento vivo para que ela compreenda, Senhor Deus, a bondade de Deus. Que deixe, Senhor Deus, do coração toda e qualquer maldade, como todos nós deixamos um dia. Pai, nos guia, Senhor Deus, e te peço que guie, Senhor Deus, a Dona Maria Inês, Senhor Deus amado. Agora, nesse momento, o Espírito Santo de Deus vai falando o coração dela, que os resquícios de palavra que ela ouviu, que muitas vezes o coração duvidoso diz, não adianta, que venha a mente dela como socorro, que venha, junto com a condenação, venha a esperança de perdão, o arrependimento, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, e leva os irmãos para os seus lares, debaixo da sua mão poderosa, que o Senhor nos dê a graça nesse dia, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a nossa vida e tenha misericórdia de todos nós, e que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Estamos encerrados.